tarde a todos. Olhando o roteiro desse dia aqui, falando sobre inteligência artificial, eu não iria me atrever, até na presença do professor Anderson aqui, a entrar em detalhes técnicos sobre a inteligência artificial em si. Mas meu objetivo é ampliar um pouco o que é a inteligência artificial na prática inserida dentro da nossa sociedade, né? E quais os desafios que nós, como sociedade, e mais ainda nós, inseridos no meio político, quais são os desafios que nós temos daqui para frente que eu anteciparia para vocês que eu acho que estamos já, assim, bastante atrasados nesse debate. É um debate que já deveria estar no nível de discussão muito maior do que existe hoje. Então, o título ali que me propuseram foi Desafios e Perspectivas do Governo para BI e Inteligência Artificial. De certa forma são coisas relacionadas e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, né, quando a gente está falando de inovação, de ciência e tecnologia com o objetivo de inovar, né, é sempre importante a gente trazer algum tipo de provocação nessa palavra inovação que ela há algum tempo vem sendo cada vez mais utilizada e de certa forma até de maneira assim, sem muito cuidado com a forma que ela está sendo utilizada. Eu, inclusive há pouco mais de um ano, escrevi um livro exatamente sobre esse tema, que é esse livro daqui, que chama Inovação e Traição, que eu fiz em coautoria com o professor Clóvis de Barros Filho, que é justamente trazendo essa provocação de que a inovação, de certa forma, ela é uma certa traição, né? Por exemplo, quando vocês conhecem uma pessoa nova e nós vamos nos apresentar, né? O que é que a gente fala na hora de apresentar, de identificar nós mesmos? Ninguém chega e fala assim, olha, meu coração costuma bater tantas vezes por minuto, meu cérebro funciona da seguinte forma, etc. Não é assim. Nós nos apresentamos a partir de coisas que fizemos, de comportamentos que normalmente adotamos, né? E quando alguém diz que conheço tal pessoa e se propõe a reencontrar tal pessoa, eventualmente a namorar tal pessoa, a casar com tal pessoa, o que ela traz ali de referência é o que como a pessoa se comporta, como ela age em determinadas situações, né? É o que a gente chama de integridade, fidelidade, tirando esse conceito de fidelidade muito ligado à concepção muito conjugal, fidelidade no sentido amplo, né? Nós, de certa forma, como pessoas, somos fiéis àquilo que nós costumamos ser, e é isso que nos identifica. A inovação é uma certa quebra dessa fidelidade, né? E por isso, assim, qual é a mensagem, né? Por que você está dizendo isso? Então, a mensagem é o seguinte: não necessariamente a inovação quer dizer uma coisa boa, ela pode ser boa ou pode ser ruim, depende de como ela é contextualizada e aplicada. E aí, quando a gente vai para o mundo empresarial, mundo dos negócios, eu gosto muito de usar essa palavra, que vem um pouco do conceito lá de um economista chamado Schumpeter, lá do início do século passado, que desenvolveu muito essa teoria, não em cima da inovação, mas em cima da economia, né? E desculpa o tamanho da letra ali. Aí vem o seguinte, quando a gente fala de inovação, existe uma dúvida, né? A novidade, o novo, eles darão certo? Quer dizer, isso é aquele conceito que eu propus. Quer dizer, a inovação ela é por si só boa? Não necessariamente, mas mais do que isso, quando nós vamos para o mundo empresarial, o fato de inovar significa que vai dar certo?
né? Então, e aí se a gente der até alguns passos para trás, falando de ciência e tecnologia, eu não sei, por exemplo, quem, além do professor Anderson, quem aqui está na academia, se poderia me dizer de uma pesquisa desenvolvida em relação à totalidade dela, o percentual que resulta em algo realmente que vai aplicar dentro da sociedade dando certo. Em geral, quando a gente observa isso no mundo, esse percentual é baixo, né? De tudo aquilo que se pesquisa, aquilo que efetivamente consegue se transformar em algo comercial, que é onde resulta a inovação, é muito baixo. Bom, mas, ok, então existe uma dúvida, né? Inovação, ela é boa, ela dará certo ou não? Não sei responder, mas eu tenho uma outra questão que eu tenho certeza. E qual é a certeza que existe? Se você, no mundo empresarial, não inovar, certamente o que você está fazendo hoje vai acabar em algum tempo. Então, essa certeza, eu diria que, eu arriscaria dizer que ela é 100%. Assim, aquilo que hoje nós consumimos como produto, no mercado, em algum tempo, uns mais, outros menos, eles vão deixar de existir. Se aquilo que eu estou propondo como novo vai dar certo ou não sei, mas ele é o único caminho que existe. Se nós não nos propusermos a nos adaptarmos às mudanças do mundo, a cada vez mais tentar melhorar aquilo que fazemos para sermos mais eficientes, etc., pela própria natureza humana, que ela já busca isso, até pelo, e é um tema que eu vou falar mais à frente, até pelo processo de seleção natural e etc., isso vai acontecer, né? Bom, e aí, antes até de entrar propriamente no tema de inteligência artificial, então, só concluindo isso que eu falei sobre a inovação, empresas, então, principalmente empresas de grande porte, elas têm aquilo que se chama de inovação disruptiva, inovação radical, elas têm uma dificuldade muito grande de abraçar uma inovação que é muito disruptiva em relação àquilo que elas fazem hoje, né? Por quê? Primeiro ponto, porque empresas grandes têm estrutura de custos fixos muito alta. E quando você lança um produto novo e você tem que repassar parte desse custo fixo, ele acaba, e até por ser um produto novo também não conhecido no mercado, onde o preço inicial vai impactar muito o desempenho dele no mercado, você repassar um custo fixo muito alto, você vai ter muita dificuldade de emplacar esse produto. Por outro lado, a empresa também não está disposta, né? Imagina uma empresa que fatura aí milhões, bilhões de reais ou dólares, com uma linha de produtos consolidada. Ela sabe, ao final, que ela precisa inovar, renovar seu portfólio de produtos, para que ela tenha longevidade no mercado, mas ela não vai fazer alguma coisa muito radical, porque ela tem um risco justamente de perder toda essa receita dela. Inovações disruptivas, como o próprio nome disruptivo diz, quase na totalidade das vezes, elas vão atrás de mercados que você não tem nem como pesquisar. Você fala assim, qual é o tamanho do mercado? Não existe, o mercado está sendo criado a partir desse produto. Então não tem como você avaliar o tamanho desse mercado. Você tem que realmente apostar e tentar ir em frente. Quando a gente fala de uma empresa pequena, uma startup, acontece o efeito inverso. Porque a startup, a única chance dela dar certo é ela fazer algo que não existe. Porque se ela for tentar fazer algo que existe ou muito parecido com o que existe, a menos que ela inove em outra forma, na forma de distribuir o produto, o processo, etc. Mas se a inovação for em produto e a inovação for muito incremental em relação ao que existe no mercado, ela não tem estrutura de recursos, de investimento, etc., para poder competir.
Então, assim, o caminho dela é realmente arriscar, até porque ela tem pouco a perder, não fatura nada, né? Ela vai perder o quê? Mas ela tem, obviamente, o apoio, e aí que a gente começa a falar de muito dessa proximidade de startups com o meio acadêmico, e onde as empresas de grande porte estão começando a enxergar que esse é o caminho também delas apoiarem essas iniciativas com investimento, em vez de investir em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento dentro da própria empresa, tentar investir em empresas de pequeno porte, startups, e depois de determinado ponto absorver aquela empresa eventualmente. Então, o mercado hoje ele está se desenvolvendo muito em cima dessa dinâmica, e aí o papel dessa proximidade de universidade, startups, empresas de grande porte, a sociedade e o governo, mas aí o governo num papel não de agente ali dentro desse meio, mas um papel muito mais de facilitador, de orquestrador, tentando apoiar com políticas que vão facilitar com que esse ecossistema consiga ser efetivamente um ecossistema autossustentável, que consiga se desenvolver por conta própria. Então, enfim. E aí, quando a gente fala de inovação radical, disruptiva, nada mais assim oportuno do que trazer a inteligência artificial para inserir as oportunidades, não oportunidades, mas os eventos de inovação radical que têm acontecido a partir do desenvolvimento da inteligência artificial, e não somente da inteligência artificial, porque, assim, inteligência artificial é um tema que vem sendo estudado desde mais ou menos 1950, né? Mas ele começou a ganhar mais corpo recentemente justamente porque nós temos hoje capacidade computacional de manipulação de grandes volumes de dados, etc., que não eram possíveis há pouco tempo, né? E a partir disso, então eu de certa forma até juntaria mais um elemento aí, né? A internet das coisas junto com o Big Data e a inteligência artificial. Internet das coisas mais o IoT, mais no sentido seguinte: nós precisamos digitalizar o ser humano já está digitalizado, todos já têm telefone, é difícil encontrar alguém que não tenha, né, que não esteja com acesso de alguma forma à rede. Mas todos os outros elementos que compõem a nossa vida, né, os mais básicos aos mais complexos, e até os animais, etc., estão começando a se digitalizar também, que o conceito que está atrelado a isso é o conceito da internet das coisas. Isso gera um grande volume de dados, que é de onde vem esse conceito Big Data, e a inteligência artificial como uma forma de você extrair disso, né, aplicações, que é o tema que eu vou explorar um pouco aqui e trazer essa discussão, não em cima da aplicação em si, mas em cima do impacto dela para dentro da sociedade. Deixa eu... Então, um dos temas aqui, eu não vou parar para explicar e para comentar cada caixinha, eu vou só propor aqui, né, algumas das coisas que nós vemos aí de impacto a partir da inteligência artificial. Primeiro, o conceito de economia colaborativa, que eu já vou explorar um pouco melhor. Impactos da inteligência artificial em várias áreas do conhecimento, principalmente aqui eu destaquei medicina e direito. A economia colaborativa gerando os conflitos que ela gera, permitindo você ir para o domínio da mobilidade, onde você tem um grande impacto no que a gente conhece hoje como emprego, né? Indo para carros autônomos que vão diminuir acidentes, vão deixar de exigir habilitação, nós vamos deixar de ter preocupação com blitz por causa de alcoolismo. Vamos passar a ter
o nosso trabalho ampliado para também quando estamos dentro do veículo, porque se acaba que você passa a ter um escritório conectado, que você não precisa mais dirigir, né? O carro dirige por conta própria e por aí vai. Bom, a economia colaborativa, para a gente não ter que entrar em explicações muito elaboradas, eu resumiria ela da seguinte forma. Ela permitiu, e isso através de aplicações que são baseadas em inteligência artificial, onde profissionais começam a competir com não profissionais. Essa é a grande transformação que a economia colaborativa propõe, né? E aí temos exemplos, por exemplo, o Uber. O Uber, o que ele faz? É justamente inserir dentro do transporte de passageiros, no caso, por exemplo, táxi, onde você pega um motorista que tem ali o seu veículo disponível, está eventualmente desempregado, etc., só sabe dirigir, mas não tem nenhuma preparação específica para ser motorista de táxi, compete diretamente com o motorista de táxi. Você tem, no caso da Airbnb, você tem redes hoteleiras que investem aí em profissionalização, desenvolvimento, etc., como tratar, receber um hóspede, etc., competindo diretamente com pessoas que simplesmente têm um apartamento e conseguem, a partir da Airbnb, competir diretamente com essas empresas. E outros conceitos similares, como car sharing e etc., que ainda não tem muito no Brasil, mas na Europa você já encontra para todos os lugares. E sempre vem ao encontro disso, junto com isso, o debate moral e ético, né? Quem tem razão? É o profissional que treinou a vida inteira, pagou uma licença, etc., para ter um táxi, ou outro que tem um veículo e consegue tirar um proveito econômico daquele veículo dele, sendo que o cliente está enxergando valor naquilo, né? Aquele que realmente está sendo beneficiado, que é quem precisa se deslocar, ele vê valor naquilo e não se importa de não estar sendo conduzido por um profissional. Porque ele acaba tendo outros benefícios que vão compensar esse outro de estar sendo conduzido por um profissional, etc. E nesse debate moral, quem tem razão? E aí, né, a gente vê na história que, em geral, quando nós nos deparamos com um debate moral, a sociedade acaba elegendo sempre um mocinho e um bandido, né? Nesse caso, é uma das situações que não são tão comuns, mas elas já aconteceram, onde você tem dois mocinhos na história. Se você sentar e ouvir o argumento de um dos lados, você vai achar que ele tem razão. Você ouvir o argumento do outro lado, você vai achar que ele tem razão, né? Se você voltar na história e lá nos mitos gregos, você vai ver que existe uma tragédia lá grega chamada de Antígona, que é de Sófocles, que ele já trata de uma questão, um debate exatamente da mesma natureza dessa, né? Que o sobrinho lá, o filho como é que chama? Esqueci o nome do marido da Jocasta. Édipo, por exemplo, filho de Édipo matou o pai para ter acesso ao trono, e acabou que quem assumiu foi o tio, e aí o tio, por traição, quis puni-lo com além da morte, ele não poderia ser enterrado em nenhum local que teria que ser como indigente, etc. E a tia, né, argumentou que não, apesar de ter feito isso e aquilo, ela queria ter direito aí ao enterro do sobrinho. E isso criou desde a época, quer dizer, essa tragédia grega, ela traz exatamente esse mesmo contexto de debate moral e ético que a economia colaborativa traz, né? E a gente tem outros exemplos aí na história. Quando a gente vai, né, pegando, né, aí evoluindo a economia colaborativa, que permitiu, né, eu estou puxando o fio aí do Uber, mas eu poderia puxar outro fio, né, mas
pegando o fio do Uber, qual o próximo passo disso? Né? São os carros autônomos. E aí você não precisa nem de motorista de táxi, nem do motorista dono do veículo que não é profissional. E pelos desenvolvimentos atuais do carro autônomo, em menos de 20 anos, né, não existirão mais motoristas de táxi, de ônibus ou caminhões nas 5 principais cidades europeias. Então, isso é absolutamente extinto. Só nos Estados Unidos se prevê que os carros autônomos irão gerar um desemprego de 2 milhões de pessoas. E se a gente começar a extrapolar isso, né, entrando para medicina, direito e etc., nós vamos observar que a inteligência artificial, da forma que ela está evoluindo, ela tem uma capacidade de substituir uma série de empregos que existem hoje. Né? Quando a gente vai para o plano moral e político, qual que deveria ser? A gente tem apenas 2 caminhos. Um caminho é nós nos assumirmos como vítimas da inteligência artificial. E aí o que a gente poderia fazer? Já que ela substituiria todos os empregos, nós, com a arrecadação de impostos, todos ficariam em casa, ninguém trabalharia mais, criaríamos um grande Bolsa Família para toda a população e os robôs trabalhariam pela gente, a gente iria consumindo de forma limitada através daquela distribuição de recursos de um grande Bolsa Família. Outra forma, nós investimos em educação. Em vez de sermos vítimas da inteligência artificial, investimos em uma educação complementar. Né? De tudo que eu conheço sobre o assunto, que eu já estudei sobre o assunto, tem uma forma de resumir o que seria essa profissão complementar de uma forma genérica, assim a gente tem que apontar A, B e C, que dizem o seguinte: tudo aquilo que envolve conjuntamente cabeça, coração e mãos, que significa razão, emoção e habilidade manual, são as profissões que têm mais longevidade, porque são as profissões que mais dificilmente conseguiriam ser substituídas por um robô. Se nós vamos, por exemplo, à medicina, a tendência mostra que é mais fácil você substituir um especialista do que um médico generalista. Mais difícil ainda substituir uma enfermeira. Então, quer dizer, quanto mais a profissão, né, ela envolver não só um conhecimento muito específico em determinado ponto, muito vertical, mas ela combinar esses 3 elementos, mais difícil, talvez seja até impossível, né? Aí é um outro debate, de que em algum momento a gente tenha isso substituído pela ação de um robô.